as coisas vão se esclarecendo. Tu, porém, verso 14, permanece naquilo que aprendestes e que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só, pode tornar-te, por quê? Ele conhece as santas letras, que pode tornar. Por que pode tornar? Se ele se submeter a ela. Não basta apenas conhecer, é necessário submeter-se a ela. Então você conhece as Sagradas Escrituras, que podem te tornar sábio para a vida. Resta saber se você vai se submeter a ela ou não, tá? Não é apenas conhecer, né? E por fim, irmãos, para nós terminarmos, né, os versos 16 e 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aqui parece simples e fácil de entender, mas há muita confusão sobre isso, porque tem pessoas que falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Aqui está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Está dizendo que toda a Escritura, e não que a Escritura contém partes que são inspiradas por Deus. Não é isso que está dizendo aqui. Mas a maioria ensina que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ah, a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu já vi pessoas falando que algumas passagens não eram, algumas passagens bíblicas não eram inspiradas por Deus. Os autores ali que escreveram, humanos, já vi pessoas falando isso. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então essa declaração é que tudo é inspirado. As narrativas da Bíblia são inspiradas por Deus. As mensagens poéticas, que a Bíblia tem muita poesia, são inspiradas por Deus, tá? Vários pastores e teólogos escreveram poesias. Essas poesias não são inspiradas por Deus. Os teólogos escreveram, não são inspiradas por Deus. As poesias que estão nas Escrituras, todas elas são inspiradas por Deus, tá? As narrativas, as mensagens poéticas, os cânticos em salmos, as parábolas, as profecias, as doutrinas, os princípios bíblicos, ou seja, tudo de Gênesis a Apocalipse, do primeiro versículo ao último, tudo é inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Lembra, domingo nós tivemos que falar sobre a disciplina na igreja, né? Como que é feita a disciplina? Não é na opinião, na experiência de ministros, mas é na Escritura, no Evangelho, tá? Porque essa palavra é inspirada e útil para a repreensão, para a correção. E não precisa de pastor e presbítero, a própria pessoa pode se repreender e se corrigir lendo as Escrituras, ela sozinha ali lendo a Escritura. Estou lendo e falo: Senhor, eu estou errado nisso aqui, isso aqui que eu estou lendo, eu estou errado, me perdoe, e eu quero, né, fazer uma censura aqui, vou me corrigir nisso, né? E clame e peça perdão a Deus, para a educação na justiça. Por isso que os sermões e as coisas que a gente faz no domingo, eles têm que ser instrutivos, porque nós temos que caminhar para a justiça, tá? A fim de quê? A fim de quê no sentido do porquê, né? Qual o resultado que visa isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui termina, né, o capítulo 3 aqui de Timóteo, e nos deixa uma mensagem assim bastante importante, tá? Primeiro, nós conhecermos as características genéricas, né? Não todos, mas as características genéricas dos homens dos últimos dias. Entender isso e saber como lidar, e cada vez mais nos fixarmos nas Escrituras e nos submetermos a ela. Quando vierem as perseguições, não assusta, porque Deus está no controle. Incomoda. É angustiante, mas aquele que acha que não vai passar perseguição porque não é cristão, ele está muito enganado, porque ele vai caminhar de mal a pior. A situação dele é pior, né? Tá? Então, que fique como lição para nós, tá bom? E que Deus abençoe a sua palavra. Pode tirar, por gentileza. Temos alguma pergunta, algum comentário?